Crescendo em Graça Brasil apresenta As Palavras Inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça e do Apostolado, ministrado pelo apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Ah, papai! Bom, vamos em cheio ao tema, já que o tempo está avançando. A mim, me perguntaram estes dias: vocês celebram a Semana Santa? Olha, e isso merece uma resposta. Merece que nós respondamos por que não a celebramos. Porque nós não celebramos. Mas tem que haver uma resposta e tem que ser com luxo de detalhes, não, para que saibam por que é que não celebramos a Semana Santa, porque senão eu a celebraria com muito prazer. Mas, se não há necessidade, para que celebrar algo que não tem necessidade? Então eu pensei que devemos ler Hebreus capítulo 5, verso 7 e adiante, para uma pessoa que quiser saber por que isso não deve se celebrar. E não só isso, a ofensa que constitui a Deus, porque se você não celebra, bom, me esqueci, não é que está ofendendo a Deus. Está em desobediência e ofendendo a Deus, ainda que celebrem. Assim que as coisas já se pôs aí, cor de formiga, não? Já é que é ofensivo. E você não quer ofender a Papai Deus para quê? Bastante mal que você é para seguir ofendendo a Ele? Com todas as coisas que já te perdoou? Hebreus capítulo 5, verso 7 e em diante, diz: E Cristo nos dias de sua carne. Olha, a mim me goza de ver tanto que o apóstolo sempre, ele divide a Cristo. Sempre divide, não? Quando vai falar antes da cruz, diz Cristo nos dias de sua carne. Agora, quando fala depois da cruz, diz e Cristo em sua manifestação de glória. Sempre, isso é bom nós notarmos, porque o apóstolo usa essa fraseologia. Quase sempre uma pessoa, quando vai dar ênfase a certos cortes, ainda explicando coisas de tua vida aqui abaixo, tu às vezes dizes coisas por causa de umas coisas que você vem falando, não? Agora, dar a conhecer. E Cristo nos dias de sua carne, oferecendo rogos e súplicas, com grande clamor e lágrimas, ao que o podia livrar da morte, ou seja, Cristo, carne, ele suplicava ao Espírito que estava dentro dele, que era Deus mesmo. A súplica e a luta dele era como a que tu tens agora, ou seja, tu tens uma luta com tua carne, e então lutas. E tu dizes, não, eu não recebo isso, eu não quero andar enfermo, eu não quero andar em desobediência, eu não quero fazer o que é incorreto, verdade? Essas são nossas lutas, nós não queremos fazer o que é incorreto. Pois ele também passou pelo mesmo, porque ele veio em um corpo em semelhança de carne e de pecado. Ele não veio com um corpo divino, porque se foi como divino, ele não fez nada na cruz. Um Superman morrendo, imagina, isso é fácil. Não, como humano. Ele veio como ser humano em semelhança de carne e de pecado. Diz, foi ouvido por causa de seu temor reverente. E ainda que tenha sido filho, pelo que padeceu, aprendeu a obediência. Assim estamos todos aprendendo a obediência, é verdade que sim? Como que diz, ainda que fosse filho, ainda que era Deus mesmo, teve que aprender a obediência, por isso se meteu em carne. E havendo sido aperfeiçoado, ou seja, essa experiência dele como a tua, que tu estás te aperfeiçoando, crescendo em conhecimento, em tuas experiências, ele também fez o mesmo, havendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que o obedecem. E foi declarado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Tu sabes que Melquisedeque veio a esta terra sem pai, sem princípio de dias, sem mãe. Ele apareceu, imagine, parece que desceu em um disco voador. Em um disco desceu e ali apareceu porque não teve princípio de dias. Então, Cristo está na ordem desse mesmo princípio de Melquisedeque.
diz acerca disto que acabamos de ler, temos muito que dizer e difícil de explicar, porquanto vos fizestes tardios para ouvir, porque devendo já ser mestres depois de tanto tempo, tendes necessidade que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus? E chegastes a ser tais que tendes necessidade de leite e não de alimento sólido. Mantenha essa palavrinha aí, volte. Os primeiros rudimentos do quê? Veja Hebreus 6.1 para ver como é que combina isso com os primeiros rudimentos. Hebreus 6.1, segue. Hebreus 6.1. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, e então diz aí que por ter feito serem tardios para ouvir, voltais. É necessário que se volte a repetir quais são os primeiros rudimentos. Ou seja, que em 6.1 diz, portanto, deixando já esses rudimentos. Ou seja, lá diz, é necessário voltar e ensinar os primeiros rudimentos. Então, mantém isso aí, uma das deficiências de guardar a Semana Santa é que te permaneces guardando os rudimentos que era para deixar, porque a Semana Santa não é outra coisa senão recordar os dias de Cristo em sua carne, o sofrimento, a Via Crucis, as 7 palavras. Então aí diz que se tu guardas a Semana Santa, então estás aí num fundamento de obras mortas. Veja, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. O que guarda a Semana Santa está em um fundamento de arrependimento de obras mortas. Não pode ir à perfeição porque segue criança, está tomando leite, diz lá. Então voltemos a Hebreus 5.12, vamos ler novamente. Veja, por quê? Porque devendo ser já mestres depois de tanto tempo, tendes necessidade de que se vos torne a ensinar quais são os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E chegastes a ser tais que tendes necessidade de leite e não de alimento sólido. E todo aquele que participa do leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é menino. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados, não guardando da Semana Santa, os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal, porque guardar a Semana Santa é mal. Então você tem que ter os sentidos exercitados para quê? Levar o leite para levar à imperfeição? Não me deixa amadurecer, não me deixa entrar em perfeição? Então é para que você guardar algo que ele mesmo te pede deixando já? Hebreus 6.1, vamos seguir lendo. Portanto, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo, vamos adiante à perfeição, não lançando outra vez, porque já Cristo jogou isso abaixo, o fundamento de arrependimento de obras mortas, da fé em Deus. Cristo perdoou todos os teus pecados. Então, se voltamos a guardar a Semana Santa, estamos revivendo o perdão, a missa, o sacerdócio, outra vez com o perdão, estás revivendo algo que é morto. É como se tu tens um automóvel e te dão 60 letras para você paga 60 promissórias e fica com o hábito, de pagar e envias um pagamento morto ao banco. Quando o banco recebe e diz, essa conta está paga. E todavia ele segue pagando. Então a conta tua já está paga e tu segues com as coisas de perdoa-me e arrependimento de obras mortas. Me segue? Vamos? Então, e o verso 2, Hebreus 6.2, diz que parte desses rudimentos da doutrina de batismos, em tua igreja batizam? E nós batizamos? Por quê? Porque já fomos à perfeição. Então imagine, se tu te pões a guardar a Semana Santa, pois batiza-te. Porque isso que eles batizam, todas as igrejas batizam, todas. Testemunhos de Jeová, mormons, evangélicos, pentecostais, metodistas, batistas, todos, católicos, todos batizam. Por quê? Porque estão antes da cruz. Não é que sejam maus e que nós vamos criticar por coisas... É que como estão antes da cruz, não estão com o entendimento iluminado, estão aí no leite. São meninos em Cristo, estão em Cristo, mas são meninos. E tem que voltar a repetir, e a repetir, e a repetir, e a repetir.
E eles não saem daí. Veja, ontem eu estava num trabalho no escritório e eu me pus a ver os canais americanos. Esses programaços tremendos, a câmera e tudo. Havia um homem, olha que elegante desse tipo, me caiu bem. Olha que tremendo, com uma Bíblia bem tremenda. E quando abriu a boca... Mas uma bobagem dos americanos que, há muitos anos aqui estão e não se dão conta de que estão repetindo e não se cansam. É uma coisa incrível. Como repetem as mesmas coisas e outros repetem os mesmos e outros repetem os mesmos. E é que estão em uma eterna meninice. Ou seja, saem de uma creche para meter-se em outra. A menos que cheguem à creche crescendo em graça, que aí sim que te leva. Então, por que não guardamos a Semana Santa? Porque eu não quero seguir sendo criança, eu não quero seguir que me sigam dando leite, porque eu não quero seguir batizando-me, eu não quero seguir impondo mãos. E às vezes tu aí tremendo aqui, já que tu chegastes aqui, ai pai, que há algo mal aqui, que há algo mal. Que pode haver mal aqui, que é a verdade que se te fala em preto e branco as coisas para que você veja. E mais tu és um privilegiado que o Espírito disse, olha, tens capacidade para amadurecer. Sim. Veja, o Espírito disse, esse montão de sacerdotes não tem capacidade. Esse montão de reverendos, desses doutores da lei, aqueles não têm capacidade. E a ti te disse, tu tens capacidade, venha, para que despertes, para que vás à maturidade. Assim que não podemos guardar isso, não podemos observar isso, porque é voltar à meninice. Imagine como é que você está graduado em escola superior, vai voltar ao primeiro grau. Vou começar de novo. A, B, C, D, começar. Imagine. Eu não sei, será que eu não sei explicar isso? Ou é que eles não sabem entender? Que tem os ouvidos atapados de cera religiosa. Até as tuas crianças entendem. Por que aqui as crianças entendem rápido? Porque eles não têm essa cera religiosa metida entre o ouvido e o ouvido. Bom, e a outra razão mais por que não guardamos a Semana Santa? Primeira carta aos Coríntios 15:19, veja. Se nesta vida somente esperamos em Cristo, isso é o que celebra a Semana Santa. Somos os mais dignos de comiseração de todos os homens. Mas agora Cristo, o que aconteceu? Ressuscitou dos mortos? Então, se Cristo já ressuscitou, o que Paulo está dividindo aí antes da cruz, depois da cruz? Então veja, se nesta vida, quando você celebra a Semana Santa, o que está falando é de Cristo nos dias de sua carne. Então o apóstolo diz, veja, se nesta vida você está atento ao que ele fez nos 33 anos, somos os mais dignos de lástima. Porque isso ele fez para livrar-te do pecado. E ele fez com religião judaica. Cristo não foi cristão. Quantas vezes já dissemos isso? Tem pessoas que creem que Jesus de Nazaré foi cristão. Ele era um judeu, legalista e teve que cumprir a lei até o sumo. Ele não era exemplo de cristianismo. Se ele era cristão, como é que ele ia dar exemplo de cristianismo? Todas as religiões que guardam a Semana Santa, o que fazem é se tornando um perfeito judeu. Então, se atrevem a se chamar, eu sou cristão. Por quê? Porque imito a Jesus de Nazaré. Não, se imitares a Jesus de Nazaré, tu não és cristão. Tu és um judeu e dos piores. Porque tu não conheces a cultura judaica. Para ser um bom judeu, tem que proselitar-te, mudar-te e ensinar-te muitas coisas de costumes judaicos. Assim que, se nesta vida somente esperamos no que Cristo fez nos dias de sua carne, e parte disso é a Semana Santa. A Semana Santa é o quê? Tudo o que aconteceu com ele nos dias de sua carne. Somos os mais dignos de comiseração, ou seja, tem que ter pena de você. Veja, eu vi um pastor que disse, não, eu não tenho um carro novo, eu nem o terei, porque eu devo caminhar como Cristo.
Cristo caminhou em uma mula, então ele quer uma mula com rodas. E depois disse que está na direção de sua casa. Eu vivo ali, em noroeste, ali ao lado, ali tem uma casinha que está caindo. Assim deve viver um pastor. Porque é que ele está vendo a Jesus em Nazaré, que não teve onde recostar. Bom, isso já expliquei. Mas que nasceu em um presépio. Nasceu num presépio, ele disse, bom, então eu vivo aí na noroeste, onde matam 2 ou 3 pela noite, pois eu me sinto melhor assim. Assim de vivo. E veja bem se o seu pastor vive bem. Veja bem o carro que ele tem para que não vá lá, que ele é um ladrão. Imagine. É digno de lástima. E os filhos meus têm que andar a pé. E mal vestidos para que saibam que eu não gasto dinheiro da igreja. Olha, que exemplo é esse? E onde está o que Paulo disse que Cristo veio em pobreza, para que com essa pobreza enriquecer-nos? Isso se foi. Se foi a skin. Bom, e podemos ler Hebreus 10, 18. Hebreus 10, 18. Se guardamos a Semana Santa, voltamos a judaizar, voltamos aos rudimentos, abandonamos o caminho da perfeição, seguimos tomando leite. Temos um fundamento de obras mortas, de abstinência de ritos. Quantos querem guardar a Semana Santa? A chamada tal Semana Santa, isso não é santo nada, isso é santo. Isso é uma blasfêmia de Semana Santa, de Semana Santa. Todos os dias são do Senhor. Olha, verdade que isso aborrece um pouquinho a pessoa. Como engana as pessoas, não? Olha, em plena Miami, com tanta gente pronta que tem aqui, né? Tanta gente que sabe tudo, um montão de gente inteligente se mete num padre desses para que eles façam uma missa dessa. E seguem com a mesma cantalena. Não entendo como é que gente com 2 dedos de frente fazem essas coisas. Tem que estar bem contaminado. Tu tens que ser uma pessoa muito abusada. Bem abusada. Aí estava o pai desse padre do jornal dizendo que criticar a missa é uma blasfêmia. Eu sei que blasfêmia é a missa. Eu te digo, a verdade aqui se sofre muito. A pessoa sofre pensando nessas coisas. Hebreus 10, 18. Pois onde há remissão destes, falando do pecado, não há mais oferta pelo pecado, quer dizer que Deus não trouxe mais oferta pelo pecado. Por que não deixou mais oferta pelo pecado? Porque ele levou e tirou. Se todavia houvesse pecado, que muitos me ouvem e me dizem, ele diz que não há pecado. E então eles dizem, o que você pensa aqui? Há pecado. Não, mas aí não há mais oferta. Se há pecado, te ferrastes, porque já não há mais oferta pelo pecado, assim que ficastes em pecado para a vida toda. Não, e alguém disse, sim, mas e se eu me arrependo? É que não há mais oferta por teu arrependimento. É uma obra morta. Veja que tem gente que luta comigo, sim, de onde saem os crimes? E onde sai isso? Isso são obras da carne. Se roubas, vai preso. Se matas, vai preso. O que semeia, colhes. Com a vara que medes, vão te medir. Mas não há pecado, porque a vida do pecado está na lei, e Cristo pôs fim à lei. Então, como Cristo pôs fim à lei, ele disse, aqui está a oferta pelo pecado. Vamos ler novamente o 18. Olha, saboreie esses versos aí, vamos ler assim. Pois onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado? E se não há mais oferta pelo pecado, o que faz um sacerdote desses aí numa missa, se a missa é uma oferta pelo pecado e não mais oferta?
E o que faz você se arrependendo no altar? Senhor, perdoa-me. Você diz, perdoa-me, meu amor, me acabaram as ofertas por isso. Não há mais provisão. É como você está num restaurante, acabou a comida. Não, dá-me comida, me serve. Acabou, o cozinheiro já foi para casa. Não tem mais. Não há mais oferta pelo pecado. Diz então, por consequência, assim que, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus Cristo, veja, pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne. O caminho o quê? O caminho o quê? Novo? Pois mete-te pelo caminho novo e deixa o velho. Qual é o velho? Antes da cruz. Qual é o caminho novo? Depois da cruz. Tu queres seguir no velho? Guarda a Semana Santa. A Semana Santa é o caminho velho. Estamos claros? Olha, assim que pode martelar, tranquilo. E comer carne, agora tenha cuidado, eu disse a martelar, mas não serre, porque senão você vai botar sangue na... Não passe o serrote, porque pode sair botando sangue nesse pedaço de madeira. Certamente, se você põe sangue, é porque você tinha o dedo abaixo e partiu. O caminho novo e vivo, Hebreus 10. Veja, baixe. 10, 20. Pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu, isto é, Olha como Paulo chama véu a Jesus de Nazaré, isso é ofensivo. Se for um religioso, vai dizer, como é que você vai chamar de véu a Jesus de Nazaré? É que ele, o que ele foi, um véu. Por isso, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo e tinha uma espessura como de 4 polegadas, era um toldo. Que para cortar isso, e diz que quando ele morreu, desceu um serrote do céu, e disse que partiu o véu assim, pela mesma metade, e ele abriu o caminho novo, como que diz, já não quero mais cerimônias, já não quero mais ritos, já não quero mais nada. Se abriu, entra, caminha pelo caminho novo. Sai da Santa Ceia, que esse é o caminho velho. Então, não podemos celebrar essas coisas. E o que fazemos, apóstolo? Bom, o que fizeste a semana passada. O que você fez na outra semana? Aqui. Tu não tens que fazer nada novo e que guardar-se, desta vez vamos estar mais tranquilos. Por quê? Pois guarda-te sempre, mas não esta semana. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, é importante, porque há religiões, nas sextas-feiras, não só estabelecem uma sexta-feira santa, e quinta-feira santa, o que mais? Vocês sabem isso, eu saí já desse tempo. Quaresma, o que mais? As 7 palavras, o que mais? Domingo de Ramos, cinza, palmas, as palminhas também, Via Crucis. Veja, se estabelecem uma série de coisas, por isso é que este capítulo 4 de primeira carta a Timóteo, veja a importante que é. Olha, veja aí, proíbem alimentos, mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, escutando a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de mentirosos que, tendo cauterizada a consciência, proibirão casar-se. Veja que religião proíbe que as pessoas se casem. Hã? Quem é que proíbe que os líderes não se casem? Proibirão casar-se e mandarão abster-se de bons steaks na sexta-feira, alimentos que Deus criou para que com ação de graças participassem deles os crentes e os que conheceram a verdade. Porque tudo que Deus criou é bom e nada é de se desprezar se recebe com ação de graças. Então repetimos,
Se guardamos essa semana, então tem que guardar outras coisas. Porque você sabe que os evangélicos também aguardam. A única coisa é que eles fazem uns concertinhos aí, mas é o mesmo cachorro com diferente coleira, ou seja, eles o que fazem é que celebram as 7 palavras e põem meu irmão e tu diz a primeira palavra. Sim, tenho. Pai, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Hã? Consumado está. Mas consumou faz 2000 anos e todavia seguem com o consumado. Sim, esse homem. Então, voltamos a repetir. Se fazemos isso, estamos voltando a um judaísmo enfermo, voltamos aos rudimentos das primeiras palavras de Deus, abandonamos o caminho novo, não estamos entrando pelo caminho novo e vivo que Ele nos abriu, estamos dizendo, bom, tu abristes, mas eu vou ficar aqui atrás. Eu quero ficar contigo antes da cruz, quero seguir te vendo com os espinhos, quero seguir te vendo sangrando, quero ver-te na cruz aí pregadinho, eu gosto que estejas aí cravado. Abandonamos o caminho da perfeição, seguimos tomando leite, como mencionamos antes, e o que toma leite é criança, na palavra da justiça, e temos um fundamento morto de obras mortas, de abstinências, de ritos, de rezas, cerimônias, quanta coisa que isso não ajuda ninguém. Assim que damos por concluído de que o ministério Crescendo em Graça não guarda essas heresias, não batizamos porque é voltar à mesma coisa, e isso de tomar a Santa Ceia, isso é um joguinho pior, porque isso não é outra coisa que a Páscoa judaica. Essa gente que vai numa igreja com um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, isso é Páscoa judaica, você não tem que estar fazendo isso. Você não vê que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, e se o espírito já está em ti, tu não tens que pegar um pedacinho de pão para dar símbolo ao que já está em ti. Agora, se não estivesse, tudo bem. Mas quando não estava, porque o Espírito Santo não havia sido manifestado aos crentes, pois se tomava isso, dando a entender que viria, mas então Cristo uma vez disse, não a tomareis mais. Já não a tomareis mais. A última ceia. E seguiram fazendo isso. Assim que concluímos então que nós não podemos nos dar ao luxo de batizar, nem guardar esses rudimentos, nem juntarmos com cinza, nada. Não tem que fazer nada disso, você está completo. Você tem tudo o que você necessita é saber. Conhecimento quero, diz o Senhor. Conhecimento de Deus quero mais do que os sacrifícios. Solicite material inteiramente grátis. Escreva para contato@crescendoemgracabrasil.com e também pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram, acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas, www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais.
Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.